tentou trocar o comando da Polícia Federal. Mas por que que o Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal? O que está acontecendo nos últimos dias? O Bolsonaro começou a perceber, depois do domingo, que a chance dele cair era muito grande, porque até os militares começaram a ficar bravos com o Bolsonaro e o Congresso se indispôs completamente com o Bolsonaro. Então o que ele fez? O Bolsonaro começou a oferecer cargos para os caciques do Centrão. Então para vários partidos, o PTB do Roberto Jefferson deve ganhar um ministério, aí o PL do Valdemar da Costa Neto, outro condenado por corrupção, vai ganhar cargo, aí ele vai começar a distribuir cargos para tentar ter votos para, evitar o impeachment, e 2, talvez, se der tudo certo para o bolsonarismo, até conseguir uma maioria no Congresso. Só que aí ele começa a dar cargos para pessoas que foram investigadas e alguns até condenados na Lava Jato. Olha só, em paralelo a tudo isso que está acontecendo, e o Bolsonaro também tentando agradar os militares, só que parte disso é ele trocar o comando da Polícia Federal, porque se a Polícia Federal continua investigando os deputados corruptos que vão entrar no governo, vai haver uma indisposição, vai continuar havendo uma indisposição. O maior problema do Bolsonaro é que a CPI das fake news e o inquérito do STF nas fake news, e agora o novo inquérito do STF que está investigando os atos desse domingo, eles precisam da Polícia Federal. Por quê? Porque a CPI das fake news muita gente não sabe, mas quando a CPI vai investigar, tem uma equipe da Polícia Federal que trabalha junto com a CPI, junto com os políticos da CPI. Tem uma outra equipe da Polícia Federal que trabalha, é uma equipe grande, que trabalha junto com o STF no inquérito das fake news. E tudo indica que essas equipes chegaram em quem está financiando as fake news, que são as mesmas empresas, as mesmas pessoas, os mesmos que financiam esses atos que pedem o fim da democracia. Chegou em quem paga a conta, em quem assina o cheque. Chegando neles, se eles forem presos, fecha a torneira do bolsonarismo. Não tem mais manifestação de rua, não tem mais fake news, não tem mais sistema de comunicação para manipular o gado. Não tem. Acabou a base do bolsonarismo. E aí o que acontece? O Bolsonaro percebeu que a Polícia Federal não estava fazendo absolutamente nada para impedir essas investigações. Então o Bolsonaro virou no Marcelo Valeixo. Mas a Polícia Federal de Curitiba grampeava o Lula ilegalmente e tudo mais, era o Marcelo Valeixo junto com o Sérgio Moro. Os dois são muito, muito amigos, os dois são conhecidos desde o comecinho da Lava Jato. É o que acontece, o Moro virou ministro, depois de prender o Lula, depois de tirar o Lula da eleição, o Bolsonaro ganhou, deu o ministério para o Moro em troca, e o Moro colocou o Valeixo como chefe de toda a Polícia Federal. Só que o Valeixo não tem nada com o Bolsonaro. O Moro até tem e tal, mas o Valeixo não tem. E o que acontece é que a Polícia Federal foi chegando e chegou nesses patrocinadores do bolsonarismo. O Bolsonaro tem que cortar. A única maneira do Bolsonaro cortar é o quê? Mudando o comando da Polícia Federal. Porque você mudando o comando, você consegue mudar todos os outros cargos. E eu posso até provar, tem vídeo aqui nesse canal de junho do ano passado que prova que o Bolsonaro e o Moro aparelharam a PF a favor do Bolsonaro. Mas tem um limite. E o limite é quando o STF ou a CPI pedem equipes da Polícia Federal. Aí não deu para aparelhar nesse nível. Há muitos braços diferentes na Polícia Federal. São centenas, são milhares de pessoas como eu, como você, cada um com seus pensamentos, cada um com suas opiniões. É o que acontece. Sem o Sérgio Moro, o Bolsonaro já perde agora algumas coisas. Ele perde apoio do Podemos. Podemos é o partido que estava segurando o bolsonarismo no Senado. O Podemos tem um grupo chamado Muda Senado, com 40 senadores. Eles são leais a Sérgio Moro, eles não são leais ao Bolsonaro. Inclusive, eles ficaram muito indispostos com o Bolsonaro quando o Bolsonaro disse que ia vetar o juiz de garantias. Lembra do juiz de garantias que foi aprovado no pacote anticrime? Que era um pacote anticrime que teria o nome de Sérgio Moro, pacote anticrime do Sérgio Moro, e foi completamente depenado, tiraram tudo que o Sérgio Moro queria e enfiaram o juiz de garantias goela abaixo. Muita gente não sabe, mas o Moro teve uma reunião com esses senadores e o Senado ia barrar o juiz de garantias. Só que se o Senado barrasse o juiz de garantias, essa lei ia voltar para a Câmara dos Deputados. Aí podia demorar anos para voltar para o Senado de novo, para a Câmara dos Deputados aprovar ou não, para colocar na pauta. E o Moro falou para os senadores, aprovem com o juiz de garantias que o Bolsonaro vai vetar. Promessa de Jair Bolsonaro a Sérgio Moro. Que chegou na hora, o Bolsonaro não vetou. Ele traiu Sérgio Moro e ele traiu 40 senadores. E os senadores começaram a se indispor. Aí o Moro começou a peitar o Bolsonaro mais e mais, porque ele percebeu que o Bolsonaro, além de tudo, é uma pessoa que não tem palavra nem com os seus.
O Bolsonaro tira o Valeixo da Polícia Federal, ele humilha o Sérgio Moro publicamente. Ele está tirando o braço direito do ministro, que era um super ministério. O Bolsonaro quis até dividir em dois o Ministério da Justiça, lembra disso? E o Moro ameaçou se demitir. E desde o comecinho do governo, o Bolsonaro prometia que ia votar algum projeto de lei pró-Sérgio Moro, não votava. Aí o Bolsonaro humilhava o Moro, falou que ia demitir o Moro. Em agosto, o Sérgio Moro chegou a chorar. Olha só como as coisas mudaram. A popularidade do Bolsonaro era tão maior em agosto que o Moro chorou quando soube que ia ser demitido. O Bolsonaro queria desmantelar o Ministério do Moro, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Bolsonaro queria desmantelar e dar para o Moro apenas o Ministério da Justiça. E a Segurança Pública, com toda a Polícia Federal, ficaria com um amigo do Bolsonaro, Alberto Fraga. O Sérgio Moro aí ele falou, não, agora eu não vou chorar não, agora eu vou ameaçar pedir demissão, porque a popularidade do Bolsonaro já estava para baixo. Aí agora, com o Bolsonaro com sua pior popularidade, o Sérgio Moro pede demissão. É o que está dizendo o antagonista, a Cruzoé, a Folha também já dá notícia. O Sérgio Moro pode voltar atrás? Pode, mas o Bolsonaro ele vai ter que rebolar para convencer o Sérgio Moro. Eu estou muito curioso para saber, caso o Moro volte atrás, o que o Bolsonaro está oferecendo para ele. Porque, ó, não tem como o Bolsonaro se segurar sem Sérgio Moro. Se você quer que fique feia a coisa pro Bolsonaro e pro Moro e para toda essa corja, se inscreve e vamos para cima deles. Bolsonaro tá caindo. Falta empurrão. Vamos empurrar. Falou.